Entre o dever e o amor. Lila Monteiro estava há poucas semanas de concluir o curso de pedagogia, mas a alegria da formatura vinha acompanhada de uma preocupação sufocante. As últimas mensalidades da faculdade ainda não haviam sido quitadas. Filha de uma costureira viúva, não tinha mais a quem recorrer. Precisava de um trabalho urgente, algo que lhe permitisse conciliar com os estudos. Foi assim que surgiu a vaga de babá publicada discretamente em um site de empregos particulares. O salário era alto demais para ser ignorado, mas havia um detalhe curioso: a criança a ser cuidada era filha de Heron Vasconcelos, um dos empresários mais influentes da cidade, dono de uma renomada empresa de tecnologia. O sobrenome Vasconcelos carregava peso. Conhecido por sua rigidez e seriedade, Heron tinha a reputação de ser frio, reservado e inacessível. Desde a morte trágica de sua esposa, Helena Vasconcelos, em um acidente de carro, ele jamais havia sido visto em encontros ou envolvimentos românticos. Muitos diziam que seu coração havia se fechado para sempre. O único ponto de luz em sua vida era o pequeno Miguel Vasconcelos, seu filho de 3 anos, uma criança doce, mas silenciosa, que desde a morte da mãe raramente sorria. No primeiro dia em que Lila chegou à mansão Vasconcelos, um arrepio percorreu sua pele. O lugar parecia saído de um conto: paredes imponentes, corredores longos e silenciosos, e uma atmosfera que misturava luxo com melancolia. A governanta, Dona Áurea Tavares, uma mulher de meia-idade de semblante severo, foi quem a recebeu. Senhorita Monteiro, espero que tenha consciência da responsabilidade, disse Áurea com a voz firme. O Sr. Heron é um homem exigente. O pequeno Miguel não se apega a ninguém desde que perdeu a mãe. Se não for capaz de lidar com isso, recomendo desistir agora. Lila respirou fundo. Havia enfrentado dificuldades a vida inteira, não seria diferente agora. Quando finalmente conheceu Miguel, encontrou uma criança de olhos grandes e tristes, que se escondia atrás de um carrinho de brinquedo. Ele não falou com ela no primeiro dia, nem no segundo. Mas, aos poucos, quando Lila começou a inventar histórias usando fantoches improvisados e a cantar músicas suaves, ele deixou escapar a primeira risadinha. Foi um som frágil, mas capaz de ecoar pelos corredores da mansão, chamando a atenção de Heron. Era noite quando ele a encontrou, sentada no tapete do quarto de Miguel, cercada de blocos de montar, enquanto o menino ria de uma piada boba que ela havia contado. Ele parou na porta, em silêncio, observando. Algo dentro dele pareceu estremecer. Você conseguiu o que ninguém conseguiu em meses, disse Heron, em tom baixo, quando Miguel finalmente adormeceu. Lila se virou, surpresa com a presença dele. Havia algo imponente no jeito que Heron falava, mas seus olhos denunciavam um cansaço profundo. Ele só precisava de alguém que olhasse para ele como uma criança, não como um fardo, respondeu Lila, com coragem inesperada. Foi nesse momento que Heron a observou de verdade. Ela não parecia impressionada com sua riqueza, não estava nervosa com sua presença. Tratava-o como homem, não como magnata. E isso mexeu com ele. Os dias seguintes foram marcados por uma aproximação silenciosa. Lila e Miguel se tornavam inseparáveis, e isso obrigava Heron a se aproximar também. No jantar, passou a ouvir as histórias do filho, contadas com a ajuda de Lila. Nos finais de semana, arriscava-se a acompanhá-los no jardim, onde assistia Miguel correr com a babá, gargalhando como não fazia há tempos. Contudo, nem todos viam essa mudança com bons olhos. Áurea Tavares, a governanta, começou a observar Lila com desconfiança. Murmurava para os funcionários que uma moça simples, quase sem dinheiro, não deveria se aproximar tanto do patrão. Comentários maldosos se espalhavam, e Lila passou a sentir o peso dos olhares dentro da mansão. Mas foi numa noite chuvosa que o destino decidiu se manifestar. Miguel teve febre alta, e enquanto os médicos particulares não chegavam, Lila se desesperou tentando baixar a temperatura da criança. Heron chegou no quarto, aflito, e encontrou Lila abraçando o filho dele, chorando baixinho, como se fosse sua própria vida em risco. Quando os olhos dos dois se encontraram, algo foi quebrado dentro do empresário. Você se importa com ele como se fosse seu, murmurou Heron, a voz embargada. Porque ele merece ser amado, Sr. Vasconcelos, respondeu Lila,
sem perceber que chamava atenção não apenas para Miguel, mas para o próprio coração de Aaron. A febre passou, mas a chama acendeu. Daquela noite em diante, Aaron começou a enxergar Lila com outros olhos. Não eram apenas os cuidados com Miguel, mas a forma como ela sorria mesmo em meio às próprias lutas, a coragem de enfrentar as dificuldades sem jamais perder a ternura. Era um contraste doloroso com o vazio que ele havia cultivado por anos. Ainda assim, o orgulho e o medo o faziam resistir. Não queria se entregar, não queria que ninguém ocupasse o espaço que Helena havia deixado. Mas cada gesto de Lila desmontava suas defesas. O ápice aconteceu durante a festa de aniversário de Miguel. A mansão se encheu de convidados influentes, jornalistas e sócios da empresa Vasconcelos. Entre tantos presentes caros, Miguel correu para os braços de Lila, exibindo o simples carrinho de madeira que ela havia comprado com sacrifício. "Esse é o melhor presente do mundo!" gritou o menino, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. A expressão de Aaron naquele momento foi indescritível. Havia orgulho, emoção e uma decisão silenciosa que ele ainda não ousava declarar. Mas nem tudo seria fácil. Uma antiga amiga da família, Isadora Leal, filha de um dos sócios da empresa, começou a se aproximar de Aaron com intenções claras de casamento. Para muitos, ela era a escolha perfeita, rica, elegante, de mesma posição social. Lila, ao contrário, era apenas a babá. O clima dentro da mansão tornou-se pesado. Lila começou a se sentir deslocada, achando que em breve seria dispensada. Mas Miguel não a deixava afastar-se nem por um instante, e Aaron, cada vez mais dividido, começava a perceber que seu coração já havia feito a escolha que sua mente insistia em negar. Uma noite, quando Lila saiu discretamente pela varanda para respirar, encontrou Aaron ali, sozinho, olhando para o céu. O silêncio entre eles foi quebrado pela confissão inesperada dele. "Lila Monteiro, eu não queria sentir isso. Mas não consigo mais fingir." Ela ficou sem palavras, o coração disparado. Não era apenas sobre ele, mas sobre tudo o que significava, a chance de amar e ser amada, apesar das diferenças, apesar dos julgamentos. O futuro ainda era incerto. A sociedade não aceitaria facilmente aquela união. Haveria barreiras, fofocas, preconceitos. Mas, naquela noite, sob o céu estrelado, havia apenas a promessa silenciosa de um amor que começava a nascer, um amor que mudaria para sempre o destino da família Vasconcelos e da jovem Lila Monteiro. Se você gostou da história Entre o Dever e o Amor, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.